Olá, meninas! Vamos dar início à montagem do bojo tradicional. Estou usando a medida de um dedinho para depois da auréola e bem a saída dos seios para iniciar o bojo. Eu uso a própria fita como régua para medir, para ver se eu fiz a marcação certinha. Estou trabalhando com a fita 9/9. Vou iniciar pela alcinha de debaixo dos seios, coloco ali bem debaixo na direção da axila e passo rentinho ali debaixo do seio da cliente. Como eu quero curvadinho, eu coloco meu dedinho ali, indicador no meio, para fazer aí essa alcinha curvadinha ali no meio. A cliente vai estar com os braços para o alto, nesse momento ela baixa os braços para que eu possa passar a fitinha nas costas. Dou uma atenção especial bem ali na área da covinha da cliente. E na hora de unir as pontinhas, eu tenho que fazer ali bem certinho, colocar na direção correta para que não fique uma marquinha dupla. Eu corto essa fitinha não muito curta, eu corto ela em diagonal e não posso cortar rente a outra fita, preciso cortar um pouco mais longa para não ter chance de abrir. Agora eu vou colocar a alça do pescoço, eu vou dar uma atenção bem especial ali na área da clavícula da cliente, deposito muito bem nessa área para não correr risco da fita soltar. Passo por detrás do pescoço e eu sigo direto. Deposito novamente ali na outra área da saboneteira da cliente, depositando com muito cuidado e corto essa fitinha. Para essa fitinha, também estou usando a numeração de 9/9. Agora eu vou fazer o meu cortezinho de bisel. A gente corta ali na diagonal a fita. Tem 3 tamanhos de corte de bisel, tamanho P, M e G. Agora eu vou encaixar essa fitinha bem lá no início da saída dos seios, onde eu fiz a marcação. Não posso deixar essa fitinha passar da outra fitinha de debaixo dos seios. Para encaixar do outro lado, vou fazer o cortezinho de bisel para baixo, para formar ali a casinha do bojo. Vou colocar por cima da outra fita e não uma ao lado da outra para não ter chance de abrir esse bojo. Vou trabalhar com a minha fita bem soltinha para esse biquíni não ficar enrugado. Vou ficar muito atenta para não passar da alcinha de baixo. E agora nós vamos para o próximo bojo. Faz o cortezinho de bisel, coloca lá no início da saída do seio e vai descendo a fitinha na marcaçãozinha que você já fez. Você já sabe como deve ser feito. Corta ali com cuidado, não permitindo que passe. E do outro lado, claro, vai fazer o cortezinho para baixo. A grade está montada, o esqueleto do bojo montado, é só iniciar o preenchimento. O bojo tradicional de bisel é um bojo muito querido pelas clientes, elas gostam muito desse bojo. É um bojo em que você consegue evidenciar aquele aspecto de biquíni de fita, realçando muito bem a marquinha da cliente. Para fazer o preenchimento, fita bem soltinha, trabalhar com a fita esticada, deixa o biquíni enrugado, não fique esticando a fita no corpo da cliente. Para preencher é a mesma coisa, sempre uma fitinha por cima da outra. Fique muito atenta para preencher todo o espaço. Não deixe nenhum buraquinho, não deixe nenhum espaço vazio para não correr risco de entrar produto e acabar manchando essa cliente. Preencha muito bem todo o bojo. Você vai fazer o preenchimento de cima para baixo quando estiver fazendo a parte de cima. E lá embaixo você vai colocar uma fitinha na sua horizontal para facilitar esse preenchimento e não ter chance de entrar também produto lá embaixo. Para fazer esse preenchimento lá na horizontal, você pode pedir a cliente para levantar os seios ou você deita a cliente para te facilitar. Agora, para preencher o outro lado, é a mesma coisa, sempre colocando uma fitinha por cima da outra. Voltando a falar sobre o corte de bisel, nós temos 3 tipos de corte. Se você cortar esse bisel pequeno, se você fizer um cortezinho pequeno do bisel, esse biquíni vai ficar com um aspecto mais arredondadinho, mais abertinho. Se você fizer um corte médio, ele vai ficar mediano e um pouco mais triangular. Agora, se você cortar o bisel G grande,
esse biquíni vai ficar com um aspecto bem triangular e mais justinho. Com toda certeza, esse bojo vai ficar bem justinho no corpo. Então, para definir o corte de bisel, você vai ter que verificar com a sua cliente qual é o modelo preferido dela e também de acordo com o biotipo do seio dela. Só tem uma coisa: se você cortar de um lado P, o outro lado também terá que ser o corte similar. Então, treine bastante o bisel. Com toda certeza, esse bojo vai ficar muito bonito. Para fazer a fitinha lá da parte de trás, para passar a fita nas costas, eu te indico que você esteja mais baixa ou que você sente numa cadeira, para não ter risco dessa fitinha ficar torta. Você vendo de baixo fica mais fácil para você. Está pronto o nosso bojo tradicional.